Olá pessoal, estamos aqui de volta em mais uma videoaula de energia eólica, dessa vez para tratar dos assuntos das semanas 11 e 12 do ensino remoto emergencial. Nessas semanas, nessa quinzena, a gente vai começar a falar sobre as turbinas eólicas. Esse é um assunto, é o maior assunto, eu acredito, dessa disciplina, então nós vamos levar aqui várias semanas para finalizar ele por completo. Então nós vamos passar aqui por vários estágios nesse caderno didático, que é a conversão da energia, o material das turbinas, e o limite de potência que uma turbina pode alcançar, que é o máximo de energia que ela consegue extrair do vento. Então, para começar, vocês vão ler o caderno didático, eu espero até que já tenham lido quando vocês virem esse vídeo. Vocês viram aí que nós temos aqui uma introdução sobre as turbinas eólicas, falando do objetivo delas, que é tirar a energia do vento, transformar a energia cinética em mecânica, e a mecânica em elétrica a partir de um gerador. Além aqui de mostrar algumas características em relação à faixa de velocidade que elas operam, que geralmente vai de 3 a 4 metros por segundo para ela começar a funcionar, indo até 25 metros por segundo no máximo. Passando desse valor, o mais normal é que elas sejam desligadas ou viradas de uma forma que o vento não incida mais para girar o eixo, porque começa a ficar perigoso, chega no limite mecânico da turbina. Depois nós vamos ter um tópico aqui bem rapidinho falando da conversão de energia. A gente vai dar detalhes maiores disso no futuro, mas só indicando como que funcionam as coisas. A gente tem o vento que atinge a turbina eólica, fazendo ela girar. Essa turbina tem uma caixa de engrenagens que pode até fazer uma comparação com o câmbio de um carro, que é para você ter uma velocidade praticamente fixa no gerador, mesmo se variando a velocidade do vento. E o gerador vai ter uma interface de conexão com o sistema elétrico para garantir que a tensão que ele vai entregar e a frequência dessa tensão, desse sinal, seja o mesmo da rede para fazer a entrega. Então, a gente tem aqui energia mecânica entre o vento e até o gerador, e do gerador para frente a energia elétrica, né, que foi feita a conversão. Da parte do vento até a turbina, a extração aqui da energia, o máximo é 59,3%. Então a gente não chega nem a 60% da energia do vento que pode ser aproveitada pela turbina. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre esse limite. Depois nós vamos falar aqui das classificações aqui de turbinas eólicas. Principalmente a gente tem vertical e horizontal, eixo vertical, eixo horizontal. Vocês já devem ter uma boa noção disso, porque tudo que a gente já viu até hoje de turbina eólica praticamente na escola é tudo de eixo horizontal, que é essa turbina aqui da esquerda. Mas existem também as de eixo vertical, que apesar de elas tecnologicamente não serem tão utilizadas para grandes potências, elas têm algumas aplicações importantes, e principalmente na história da utilização da energia eólica, elas foram importantes porque elas tiveram o seu papel ao longo da história. Foram muito estudadas, até hoje tem muitos estudos que correm sobre elas, mas o estado da arte mesmo da área é na turbina de eixo horizontal. E aí aqui a gente já tem até algumas observações dos nomes dados aqui às partes da turbina. Então é importante saber que a turbina tem torre, que é o que sustenta o gerador lá em cima, né, e a turbina também. Nós temos as pás do rotor. Então essa hélice aqui, cada parte da hélice a gente chama de pá. Até em inglês costuma falar blade, que é lâmina na verdade, mas em português é bem comum falar pá do rotor. O vento geralmente ele encontra a turbina de frente. A gente tem aqui em cima essa caixa grandona atrás da turbina, chama nacelle. Dentro da nacelle a gente tem as caixas de engrenagens e o gerador também. A gente tem também as turbinas upwind e downwind, considerando só de eixo horizontal. A upwind, o vento encara a turbina de frente. E na downwind, o vento encara a turbina de costas. O que a gente tem de principal diferença entre as duas? Assim, principalmente falando, é o seguinte: a turbina eólica de eixo horizontal, ela sempre tem que ficar encarando o vento de frente. Vamos dizer assim, o impacto do vento nela tem que ser feito em 90 graus. Então a turbina ela tem que virar, ela vira mesmo. Então ela tem que ter um sistema aqui na torre que é bem complexo de fazer para ter um medidor de direção do vento. Vocês já viram isso na última semana das medições. E ele mantém a turbina sempre virada de frente para o vento. Que é importante de fazer isso para você ter um máximo de aproveitamento da energia. E aí nesse tipo de turbina upwind, isso tem que ser feito. Já na downwind, isso não é necessário. A turbina continua tendo que girar, só que não precisa de um mecanismo elétrico, por exemplo, para poder fazer esse giro, ou hidráulico. Ela gira automaticamente. A própria força do vento, quando o vento bate nela por trás, já força ela. Desde a lógica, ela tem um sistema
que permita ela girar, né, mantendo as conexões elétricas e tudo. Então, a downwind tem essa vantagem. Só que isso traz também uma desvantagem, porque como o vento bate primeiro na nacelle, isso perturba um pouco o vento e cria um pouquinho de turbulência. Além de perder um pouco da eficiência, porque o vento vai impactar aqui ao invés de impactar aqui no rotor, a gente tem também um pouco de perda de aumento da turbulência do vento, que aumenta também os esforços na torre. E aqui então é a mesma coisa, só que uma é downwind e outra é upwind. A maioria das turbinas são upwind, pessoal. A grande maioria das de grande porte que vão gerar megawatts de potência. Já essa turbina de eixo vertical tem vários tipos diferentes. Nós vamos ver alguns aqui no caderno didático, porque ela não é tão utilizada, mas é bom para ilustrar que é uma tecnologia também. Essa aqui é de Darius, que a gente costuma dizer que é o nome dela, que foi o cara que inventou esse tipo de turbina. Ela parece costuma até falar de turbina Phi, que ela parece a letra grega Phi, e ela é geralmente bem mais baixa do que a turbina de eixo horizontal. Tem alguns cabos de sustentação aqui em cima para ela manter a estrutura dela. E a grande diferença dela é que, além do eixo ser vertical, a nacelle fica bem aqui embaixo, bem próxima do solo. Então vocês vão ler o caderno didático, eu espero que isso fique bem mais claro depois. Então depois eu trago para vocês aqui detalhes da turbina de eixo vertical e de horizontal, meio que comparando as duas, vantagens e desvantagens. Como eu já disse, a de eixo vertical, a principal vantagem dela é das máquinas ficarem no chão. E isso é muito bom. Além disso, dela poder ficar no chão, você tem o sistema, esse yaw system, é o sistema de direcionamento dela para o vento. A turbina de eixo vertical não precisa desse sistema, porque ela gira com qualquer direção de vento. Ela tem uma desvantagem que ela não começa a girar sozinha, a maioria dos modelos. A maioria não, alguns modelos não começam a girar sozinha. Então você tem que ter um motor elétrico que comece a girar ela, e aí a partir desse start ela passa a girar. Mas não precisa direcionar ela para o vento. Qualquer direção ela vai servir. Essa é uma vantagem. Mas ela tem várias desvantagens também. As principais são que por ela ficar muito próxima do solo, a parte de geração, que ela não é tão alta geralmente, ela encara ventos de velocidade muito menores do que a de eixo horizontal. A gente já viu isso nos outros cadernos didáticos, que o vento é muito mais forte quanto maior a altitude. Então, como ela está próxima do solo, ela encara muita turbulência e ventos fracos. Isso é um problema também. Outra dificuldade é que ela só pode girar, no máximo, na velocidade do vento. Como ela está de eixo horizontal ali, vertical, perdão, a hora que ela gira, a maior velocidade que ela atinge é a velocidade do próprio vento. Se ela tentar girar um pouco mais rápido, o vento vai frear ela. E se ela tentar girar mais devagar, o vento vai acelerar até que a velocidade se iguale. Outra desvantagem é que ela não consegue fazer um sistema de proteção contra ventos muito fortes. Que é importante ter isso. Se ela girar uma velocidade acima da que ela foi feita para girar, ela vai estragar, geralmente ela quebra toda em 1000 pedaços. Então, como você tem uma turbina de eixo horizontal, a pá, você vê ela assim, o vento encara ela de frente, imagina que meu braço é a pá. Se o vento começar a soprar muito forte, você consegue fazer um pitch control, que chama. A gente vai ver isso com detalhes depois, mas você vira um pouco a pá. E no fato de você virar ela um pouco, você diminui a quantidade de energia que ela consegue extrair do vento. Então, só virando a pá um pouco para um lado ou para o outro, você controla isso. E se o vento estiver muito forte, virando a pá um pouco, você consegue diminuir um pouco da energia captada pela turbina. Isso é muito importante para conseguir fazer ela funcionar para uma faixa maior de velocidades do vento. Em seguida, eu mostrei para vocês aqui alguns exemplos de configurações, porque tem inúmeros exemplos. Eu mostrei aqui 7 exemplos e depois dei detalhes de 3, que é esse Darius, o Savonius e o rotor H. Então vocês vão ler, vão ver aqui que é muito mais uma questão de curiosidade, porque não são turbinas muito utilizadas na prática para grandes gerações. Apesar das turbinas de eixo vertical serem interessantes para localidades urbanas e gerações menores, porque elas podem ficar em locais mais baixos, vai bem mais fácil da manutenção, elas giram com o vento de qualquer velocidade, então para baixas potências elas podem ser muito interessantes. Aí aqui eu falei das turbinas de eixo horizontal, mostrei que elas têm o controle de ângulo das pás, que é o pitch control, que facilita reduzir a energia retirada do vento para ventos muito fortes. Falei que a tecnologia dela é uma tecnologia mais avançada hoje em dia desse tipo de turbina, porque em algum momento ali a tecnologia para pás ela se esbarra na turbina para hélices de avião, para asas de avião também, então é uma tecnologia que está bem avançada. Tem eficiências maiores, então assim, ela é bem melhor energeticamente falando. E como desvantagens hoje em dia, a gente tem o ruído que ela gera, que é bastante elevado, devido ao atrito do vento com as pás.
E a dificuldade de instalação também, porque é bem complicado fazer a instalação, porque as peças são muito grandes. As turbinas têm lá até 150 metros de altura, então as peças são grandes demais e para transportar isso é bem complicado, principalmente na parte mais interna do país, porque tem que ir por estradas e nem todas as estradas comportam caminhões tão grandes, até questão de viadutos também que impedem a passagem dessas peças.